Olá, estudantes da Escola Miriam Marroquim, professor Wagner, de Biologia. Vamos começar mais uma aula, da disciplina, aula 12. Hoje são 5 de maio de 2021. Continuando a revisão sobre bioquímica dos seres vivos, certo? Então, na última aula falamos um pouco sobre água, sais minerais e também abordamos os carboidratos. E vamos falar sobre as três últimas biomoléculas, certo? Iniciando com os lipídios, né? Então, os lipídios, que têm por definição serem moléculas orgânicas, lembram? Moléculas formadas por carbono e serem insolúveis em água. Então, se a gente pegar algum tipo de lipídio, por exemplo, o óleo, colocar em água, percebemos que não consegue se dissolver, tá ok? Então, ele só é solúvel em solventes orgânicos apolares, porque eles também são, os lipídios também são moléculas apolares, tá certo? Então, depois dê uma olhadinha lá em polaridade de moléculas, para você entender como é que funciona esse processo, tá ok? Os lipídios eles são formados por duas moléculas menores, o tipo de álcool, o glicerol, e os ácidos graxos. Então, a união dessas duas moléculas vão formar os triacilglicerol, que são os óleos e gorduras, que são os lipídios, com a liberação de moléculas de água. Tá ok? Os lipídios eles são classificados em 4 tipos diferentes, podem também ser chamados de lipídios simples ou lipídios complexos. São chamados de lipídio complexo porque eles envolvem outras moléculas além do próprio lipídio. Então, temos como lipídios simples os glicerídeos e os cerídeos, tá certo? E os lipídios complexos, os esteroides e os fosfolipídios, tá ok? Então, esses são os complexos. E aí vamos falar um pouquinho sobre essa classificação, sobre essa diferença entre esses 4 tipos de lipídios. Então, os glicerídeos, também chamados de triglicerídeos, tá certo? São os óleos e gorduras. Então, são os lipídios que usamos na nossa alimentação. Então, eles vão ter por função a reserva energética, no caso do tecido adiposo, em sementes também de plantas, e funciona como isolante térmico, tá certo? Já os cerídeos, eles são um tipo de gordura, um lipídio mais sólido, em temperatura ambiente. Ele vai ser importante no revestimento de folhas, as ceras que as folhas produzem para evitar a questão da liberação, a perda de água, por exemplo. Também a evaporação, como eu falei, excessiva da água tem por essa função, além de serem produzidos também por abelhas, tá certo? Existem os fosfolipídios, como eu havia dito, é um tipo de lipídio complexo que vai atuar na membrana plasmática das células. Então, a camada protetora da célula, das partes das estruturas internas, vai ser formada por um tipo de lipídio, chamado fosfolipídio, tá ok? E por fim temos os esteroides, que são os hormônios. Então, alguns hormônios produzidos pelo corpo são chamados de esteroides. Por exemplo, o colesterol, progesterona, estrógeno, testosterona, tá ok? Então, são tipos especiais de lipídios. O outro grupo de biomoléculas são as proteínas, Então, as proteínas que vão ser o conjunto de aminoácidos. Então, elas são macromoléculas formadas por moléculas ainda menores, tá certo? Vai existir 20 aminoácidos diferentes que vão constituir as diversas proteínas dos seres vivos. Então, aqui eu tenho listado essas 20 proteínas, ok? E elas são classificadas em 2 tipos. Então, vai ser, no caso, os aminoácidos vão ser classificados em 2 tipos. Então, vão ter os aminoácidos chamados de essenciais, que o corpo ele não consegue produzir, tá ok? Então, eles precisam ser ingeridos através da alimentação. Então, aqui eu tenho os essenciais, E existem os não essenciais ou naturais, que o corpo ele produz. Então, aqui eu tenho os não essenciais que o corpo produz.
tá certo? Então é bom que vocês deem uma olhada lá nesses tipos de lipídios. Não é importante decorar a sua função, que eles vão atuar junto nas proteínas, então o conjunto desses aminoácidos diferentes é que vão atuar, mas eles são importantes na constituição de cada tipo de proteína diferente. Aqui temos um exemplo de aminoácido, então a molécula formada por amino e um ácido carboxílico. Então vocês vão estudar ou estudaram isso em química, tá certo? E aí a união desses vários aminoácidos, aqui eu estou vendo, aqui tem dois, né? É que vão formar, a partir de dois aminoácidos é que forma-se uma determinada proteína. E aí vai existir várias proteínas diferentes, né? Cada uma executando uma função no corpo humano. É importante dizer que das moléculas orgânicas, a proteína é a que mais está presente no corpo, devido às diversas funções que ela executa. Tá certo? Então, por exemplo, vai existir a caseína, que é uma proteína encontrada no leite, né, que ajuda na estruturação do corpo. Existe a mucina, que é encontrada na saliva. A hemoglobina, que é encontrada no sangue. A albumina no ovo também tem função nutricional. Queratina, que vai trazer proteção de cabelos e unhas, né? A gama-globulina, que vai ajudar na constituição dos anticorpos, que ajuda na defesa do corpo. Insulina, que vai atuar como regulador hormonal. Actina e miosina no músculo, né, fazendo a função da contração muscular. Temos o colágeno, que vai atuar nos ossos e também na pele. Elastina também na pele e no cabelo. A fibrina, que vai ajudar na coagulação sanguínea. Ok? Então vai existir outras proteínas também, como as enzimas, que vão ser catalisadores, que vão ajudar na aceleração de uma reação química, entre outras, tá certo? Então dê uma olhada também nesses tipos de proteínas e suas funções para tentar ficar melhor o entendimento, né, a compreensão de cada uma delas. E por fim temos os ácidos nucleicos, né, que são constituintes fundamental da biomolécula, que faz parte do armazenamento das informações de um indivíduo, melhor dizendo. Então, como característica, eles vão ser formados por o conjunto de nucleotídeos. Entre essas biomoléculas, os ácidos nucleicos, vão estar o DNA e o RNA, que eu acredito que vocês já ouviram falar, tá certo? O DNA, que vai ser os cromossomos contendo genes, que vai ser a sua função principal, vai ser armazenar as informações de um indivíduo. E temos o RNA, que vai ter por função síntese de proteínas, ou seja, ele vai ler essas informações, tá certo? Então eles vão ter na sua constituição açúcares, como eu havia dito lá, quando falamos de carboidrato. Então temos a ribose, que vai estar no RNA, e a desoxirribose, que vai estar no DNA, tá certo? Aqui temos uma molécula de nucleotídeo, que é o principal constituinte dos ácidos nucleicos, tá certo? Além das bases nitrogenadas, que falaremos mais adiante. Bom, com relação ao DNA, né, eles são polímeros formados por monômeros. Né? Então, o que é isso, professor? Monômeros trata-se de uma molécula de ácido nucleico. Então, aqui nós temos um monômero, tá ok? Então, quando eu tenho vários monômeros, um conjunto de monômeros, é que eu chamo de um polímero, tá certo? Então, no Enem ele gosta muito de usar esses termos para se referir a essas biomoléculas. Então, cuidado, né, para vocês não caírem em alguma pegadinha quando ele falar desses termos, ok? E aí, como eu havia dito, ele vai ser formado por uma molécula de açúcar, além de um fosfato e de uma base nitrogenada. Então, essa que vai ser a constituição de um nucleotídeo, que é a base para formação dos ácidos nucleicos. Né? Então, aqui eu tenho essa molécula menor constituinte da molécula maior. E aí, né, a ligação entre essas moléculas, o DNA ele vai estar em uma fita dupla, então vou ter duas fitas formadas por ácido nucleico, por nucleotídeos, né, melhor falando, e sempre o carbono 3 ele vai ligar
seu açúcar do nucleotídeo ao carbono 5 do nucleotídeo seguinte através de uma ligação fosfodiéster. Né? Então, o que é isso, professor? Então, aqui eu vou ter 5 carbonos, tá ok? Então, o carbono 3 sempre vai se ligar a um fosfato, é aquele se ligando ao fosfato, e o carbono 5 sempre vai se ligar a uma base nitrogenada, aqui essa ligação. Então, vai seguindo sempre essa sequência, tanto na primeira fita quanto na segunda fita, tá ok? Então, sempre nessa estrutura, tá certo? E em breve falaremos mais um pouco sobre o DNA, né? Também essa síntese proteica que envolve o DNA, e aí ficará mais fácil a compreensão dessa estrutura, tá certo? Então, por hoje é isso, né? Falamos um pouco sobre essas biomoléculas, né? Elas são também importantes para a constituição dos seres vivos, e em breve começaremos a responder algumas questões sobre a temática, ok? Então é isso e até a próxima.